Olá, gente, a paz do Senhor. Analisa comigo, vamos refletir um pouco na palavra de Deus e recebe aí essa porção da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, depois de uma instrução que Paulo dá aos irmãos em relação à salvação pelo crer em Jesus e confessando pela boca, Paulo orientando os irmãos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele começa a dizer como vão crer se não há quem pregue, como vão pregar se não forem enviados. E aí Paulo começa a orientar, interessante, que no versículo 17 está escrito assim: de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observe o que diz a palavra aqui, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gente, se a gente for meditar e entender isso aqui, a gente vai ter uma conclusão muito importante para o nosso entendimento em relação a Deus. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. A fé, ela é gerada no coração do pecador pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Porque fé todo mundo tem. Agora a fé que leva o homem a uma comunhão com Deus, a fé que leva o homem a chegar a Deus, a fé que leva o homem a receber o perdão de Deus, a fé que leva o homem a chegar a Deus, ser justificado e alcançar a salvação de Deus, essa fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra. Um minutinho aí que eu vou atender o interfone aqui. Pronto, já atendi o interfone aqui, quero voltar com você. Eu estava falando que fé, todo mundo tem. Agora a fé que faz o homem chegar a Deus, para alcançar de Deus a sua graça, é a fé que vem pelo ouvir pela palavra. A fé, ela é pelo ouvir, porque fé todo mundo tem. Todas as pessoas acreditam que existe um Deus. Todas as pessoas no mundo querem aderem a uma religião para entender que estão servindo a Deus. Todas as pessoas no mundo entendem que há um ser supremo, glorioso, soberano, e que para servir esse ser, muitos acreditam que tem que se filiar a determinada religião, seguir determinados conceitos de fé, se submeter a adequar-se de conceitos religiosos, filosofias. E nesse momento, e dentro dessa situação, as pessoas entendem que estão servindo a Deus. Porque fé, a fé natural que o ser humano tem, entendendo que existe um ser supremo, isso todo ser humano tem, até o incrédulo, até o ateu. Ele tem dentro dele, entende dentro dele, que existe um ser supremo a quem nós devemos submeter, se obedecer, de quem nós precisamos do socorro. Porque isso está incêntrico dentro da nossa alma, a necessidade de Deus. Todo ser humano tem essa necessidade e tem esse entendimento dentro de si, que existe um ser supremo chamado Deus, um ser soberano. Só que o homem está perdido do seu entendimento da verdade de Deus. E para o homem voltar novamente, é preciso ele ser advertido com a palavra, para ele entender a sua origem, a sua situação, e conhecer esse Deus, para que ele possa voltar a esse Deus, para receber o perdão e viver novamente a comunhão. Mas essa fé que salva, essa fé que é gerada no coração do homem para levar o homem em comunhão com Deus, essa fé que faz o homem chegar a Deus, ela tem que ser através da palavra. A fé em Deus é através da palavra. A palavra é o instrumento que tem que ser trabalhado no homem para fazer o homem ter conhecimento de Deus e por onde o homem vai ter o entendimento para chegar a Deus. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Pelo ouvir da palavra. Então hoje tem muita gente aí servindo a Deus, mas estão ouvindo o quê? Praticando o quê? Estão se dirigindo por quê? Qual a sua fonte, o princípio e a base de uma vida com Deus?
Tem muita gente aí seguindo os conceitos da religião, a formalidade, as práticas, as crenças, as devoções, a submissão, a obediência, a reverência, tudo aquilo que é determinado, instruído, orientado, ensinado dentro de um compêndio doutrinário das religiões, do sistema religioso. Porque a fé que faz o homem estar em comunhão com Deus é a fé pela palavra, é ser instruído, orientado, ensinado, advertido, corrigido, repreendido pela palavra. Pela palavra. A palavra de Deus que é o instrumento pelo homem, por onde o homem encontra a direção para Deus. É a palavra, é o crivo, é os parâmetros, é a base, é o alicerce, é a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que chega-se a Deus tem que ter fé. Mas qual é a fé? Qual é a fé? É pela palavra, meu amigo. A fé fala da confiança. A fé fala da esperança. A fé fala da certeza e da convicção e do conhecimento desse Deus. Mas tudo isso, eu, você, qualquer pessoa só pode adquirir através da palavra. Ouvir é ser instruído, é ser ensinado, é ser advertido, é ser corrigido, é ser convidado a conhecer a palavra. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra. Pela palavra. Quero dizer a você nessa hora, você tem vivido uma fé em Deus, você tem vivido práticas e tem participado de cerimoniais, de atividades e tarefas religiosas. Você tem se dedicado, abrido mão, deixado alguns costumes para viver outro dentro da formalidade religiosa, entendendo que essa é a vontade de Deus, que essa é a vida que Deus quer, que é esse caminho que vai estar levando você a uma comunhão com Deus, a estar em Deus. Mas eu pergunto a você, tudo isso que você vive, pratica e entende, está alicerçado, baseado na palavra? Você está sendo instruído pela palavra? Para ter uma vida de fé, de comunhão, de paz, de esperança, de certeza, de salvação em Deus pela palavra? Será que você está ouvindo a palavra ou você está ouvindo o sermão religioso dentro dos conceitos, dos princípios das religiões? Ou dentro do que os homens ensinam na sua particularidade, como se declaram-se o soberano do povo, o soberano da igreja, o soberano representante de Deus, que leva ao homem a verdade que o homem precisa entender. Porque a verdade que nós precisamos conhecer, entender, crer e praticar, não é o que ensina nenhum líder religioso. Não é o que ensina nenhuma religião. Não é nenhum conceito filosófico de ideologia alguma, de nenhuma entidade. O que nós precisamos de ouvir, praticar para uma vida de fé e comunhão com Deus, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. De sorte que a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Porém, eu deixo essa instrução para você, porque as multidões e as milhares de multidões que existem no mundo vivendo sua religiosidade, todas entendem que estão servindo a Deus. O mundo está cheio de religiões e de religiosidade. O mundo está cheio de adeptos. Todo ser humano é adepto de uma religião, é praticante de uma filosofia religiosa e vive crendo em uma forma de crendice estabelecida pela sua determinada religião, igreja ou qualquer outro conceito aí. Mas eu quero dizer-te nessa hora, meu amigo, tua vida só será uma vida bem-aventurada. Você só vai realmente, quando partir desta vida, quando findar o labor desta vida aqui, quando a morte chegar ao teu lado, você só vai partir realmente para o destino eterno em uma vida de comunhão com Deus, se você estiver com a tua vida sendo conduzida, dirigida, o teu entendimento, tua mente, teu pensamento, teus conceitos pela palavra. Se não estiver pela palavra, vai tornar-se decepcionado, como a multidão de pessoas que estão vivendo dentro das religiões, o seu conceito, sua forma, entendendo que estão servindo e caminhando para a salvação com Deus. Porque a fé, ela é pelo ouvir. A fé em Deus, a confiança em Deus, a vida com Deus, o chegar-se a Deus para receber perdão, salvação, vida eterna com Deus, ela é pela palavra, pelo ouvir da palavra.
A sua vida tem que estar conduzida, pautada, baseada, alicerçada, instruída, ensinada pela palavra de Deus. Se você não for prudente para analisar tudo que você recebe, se você não for prudente para analisar, para ver se você está sendo instruído, conduzido, orientado pela palavra, você é nécio. Você não está sendo prudente. Você é simples. Você vai entrar pelo caminho da decepção, entendendo que está servindo a Deus. Porque seja prudente, examinai as Escrituras para ver se tudo conforme você está sendo orientado está condizente com as Escrituras. E aí você será bem-aventurado, amém? Que Deus os abençoe. Esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, compromisso em mostrar a você a palavra. Todas as minhas instruções convidam você a olhar para a palavra. Visite o meu canal no YouTube. Continua aqui na minha página no Face, porque aqui você é instruído verdadeiramente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.